Começa agora, Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Olá pessoal, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Mercosul desta sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Nós vamos juntos na próxima hora passar a limpo os fatos do momento com muita informação e opinião no seu rádio. Toda a rede Mercosul está fechada conosco. Curitiba, Londrina, Icaraíma, Guaíra e Cerro Azul. Nós transmitimos também pelos canais de comunicação do Jornal da Mercosul nas redes sociais. Pietro De Lazari, bom dia. Bom dia, Denian, bom dia a todos. Uma ótima sexta-feira. Você pode mandar mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 41 999809290. Vou repetir, 41 999809290. Legal, e o Jornal da Mercosul está no ar graças ao apoio de Retina Curitiba, Centro de Tratamento Especializado de Doenças da Retina. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. Doutora Cristiane Paulin, harmonize a beleza que há em você. E Roto Rooter, chamou, desentupiu. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, enviou um ofício à Casa Civil reiterando a importância da adoção de medidas restritivas que impeçam temporariamente a entrada no país de voos vindos de países da África, como Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. O objetivo é tentar conter novas infecções pela variante Ômicron. No mesmo ofício, a Anvisa recomenda a exigência do certificado de vacinação completa contra a Covid-19 para a liberação de entrada de viajantes estrangeiros ao Brasil. Segundo a Anvisa, a medida foi sugerida no dia 12 de novembro, mas até o momento não foi avaliada pelo Comitê Interministerial. Vamos ouvir o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. É uma medida que o brasileiro já tem que se sujeitar quando ele viaja para outros países em que, em sua maioria, já exigem o comprovante de que a vacinação está completa. Essa mesma população, ela passa uma mensagem muito clara de que o convívio no Brasil, preferencialmente, deva se dar com pessoas que já estejam imunizadas, já estejam vacinadas. Esse é o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. São essas questões de comportamentos lentos, lerdos, em questões que são essenciais ao combate à pandemia, que fazem o governo brasileiro errar e errar de forma central. Essa questão de você criar a obrigatoriedade de apresentação do passaporte sanitário para a entrada de estrangeiros no Brasil, que o governo resiste como pode a adotar uma medida que é básica e simples, isso tudo atrapalha o combate à pandemia aqui no território nacional. Nós, brasileiros, se nós quisermos ingressar em qualquer país do mundo, se nós quisermos entrar nos Estados Unidos, nos principais países europeus, nós precisamos apresentar o passaporte da vacina. E aqui no Brasil nós não aplicamos a regra e o princípio basilar das relações internacionais, que é a reciprocidade. Então, me diga se precisa ou se precisava que em pleno dia 3 de dezembro, 20 dias depois de a Anvisa solicitar a tomada de providências, que são providências, repito, óbvias, que até agora foram providências que sequer foram analisadas pelo Comitê Interministerial. Gente, não há como apoiar uma posição como essa do governo brasileiro. Não tem qualquer cabimento. Então avalie e rejeite. Se não quer exigir o passaporte sanitário, se quer fazer o Brasil a casa da mãe Joana, que entra todo mundo aqui enquanto exigem da gente
um comportamento diferente para ir para o exterior, se a ideia é aqui pode tudo, pode vir que o quintal o Brasil é o quintal do mundo, mas pelo menos tome a decisão. Não fique em cima do muro. A apresentação da recomendação da Anvisa foi no dia 12 de novembro. E o governo brasileiro até hoje, dia 3 de dezembro, ainda não analisou a recomendação da Anvisa. O que o governo brasileiro está esperando? Essa questão da exigência do passaporte sanitário para os estrangeiros é menos por causa do coronavírus e mais pelas relações internacionais. Que soberania é essa? Em que para o brasileiro chegar no exterior, apresente tudo. Para o estrangeiro entrar no Brasil, entra aí. Não é assim que a relação internacional se sustenta. A principiologia das relações diplomáticas, ela deve ser seguida a fim de transformar o nosso país sempre, sem qualquer exceção, de nós estarmos respondendo ao tratamento que recebemos na esfera internacional. Mas não, né? A gente tem que abrir um jornal de uma sexta-feira, dia 3 de dezembro, sem que tenha havido até agora a aplicação da regra elementar que foi apresentada pela Anvisa ainda no meio do mês passado e que até agora não teve qualquer deliberação. Talvez depois da reclamação do Antônio Barra Torres, isso caminhe de alguma maneira. 7h07 agora. Ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. O Brasil tem 5 casos confirmados da variante Ômicron. Os infectados estão no Distrito Federal e em São Paulo. São 2 homens entre 40 e 49 anos. Sobre os casos diagnosticados no Distrito Federal, um deles está com sintomas leves da Covid, da doença, e o outro assintomático. Os 2 receberam as 2 doses da vacina contra a Covid, além da dose de reforço. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a importância da vacinação e da testagem e que não há motivo para fechar a economia. Vamos ouvir o ministro Marcelo Queiroga. Não só vacinas, mas a estratégia de testagem ela é muito importante. A testagem prévia, a testagem quando chega ao país. E é por isso que é necessário uma análise, não só sobre o aspecto sanitário, mas de uma maneira tridimensional, para que tomemos as decisões mais corretas. Não podemos sair de uma situação libertária, de festas, de Réveillon, de Carnaval, para uma situação de fechamento total da nossa economia, porque as consequências nós já sabemos, até porque não há motivo para isso. Até agora, o que há é a notificação da variante, tem muitas mutações, mas o real impacto sobre a saúde de cada um, nós não sabemos. Todos aqui torcemos para que esses casos da variante Ômicron sejam casos mais leves. Bom, e nesse cenário aí de chegada de uma nova variante, a Secretaria Municipal da Saúde, aqui em Curitiba, divulgou o cronograma da próxima semana para a aplicação da dose de reforço da vacina anti-Covid. Deverão ser atendidas quase 78 mil pessoas que receberam a segunda dose entre os dias 7 e 23 de julho. Portanto, quem tomou a segunda dose da vacina entre os dias 7 e 23 de julho será chamado para receber a dose de reforço na semana que vem. Com o novo cronograma, Curitiba antecipa a dose de reforço em até 10 dias para os novos convocados. A decisão considerou a disponibilidade atual de doses em estoques, a nova variante Ômicron, além da proximidade das festas de fim de ano e as viagens agora de verão, né? Os convocados para receber a dose de reforço na próxima semana vão ser acionados, receber uma mensagem pelo aplicativo Saúde Já, avisando que eles estão elegíveis para retornar aos postos de vacinação. Então é uma boa notícia, né? De que haverá uma antecipação na aplicação da dose de reforço
para os vacinados entre os dias 7 e 23 de julho, aqui na capital do Paraná. São 7h10 agora. A Retina Curitiba é um centro avançado de diagnóstico e tratamento de doenças que atingem a retina e o vítreo, retinopatia diabética, degeneração macular e deslocamento de retina. São quadros que podem causar cegueira e necessitam de atenção imediata. Ligue para 3242-0108 e agende a sua consulta. Responsável técnico, Dr. João Guilherme de Moraes, CRM 16712, Paraná. E o plenário do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que ficou conhecida como PEC dos precatórios. Em primeiro turno, a matéria foi aprovada por 64 votos favoráveis, 13 contrários e 2 abstenções. Então vamos lá. O Senado Federal aprovou em primeiro turno a PEC dos precatórios. Foram 64 votos a favor e 13 contrários. No segundo turno, a matéria foi aprovada por 61 votos favoráveis a 10 e houve uma abstenção. O projeto é uma proposta do governo para bancar, em tese, o Programa Social Auxílio Brasil. A PEC dos precatórios, ela configura um calote naqueles que são credores da União. Era possível tocar o projeto social sem a necessidade de dar o calote em credores. Isso prejudica a economia brasileira, afasta investimentos e me lembra muito um modelo que o PT fazia as coisas. Era desse jeito. Mas a PEC foi aprovada. E o que surpreende foi o cenário da votação, que houve pouquíssimos votos contrários no Senado Federal à aprovação da PEC. O líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias, votou contra a PEC dos precatórios, criticou alguns pontos do projeto, como furar, por exemplo, o teto de gastos, e o Podemos havia orientado o voto contra, mas nem o Podemos votou desse jeito. Se dividiu a bancada. O Partido dos Trabalhadores, o PT, votou a favor da PEC no Senado. É convicção zero. Olha, nós caminhamos a passos largos. Aqui no Paraná, por exemplo, nem a bancada do Paraná fechou acordo. Álvaro Dias e Oriovisto Guimarães votaram contra a PEC e Flávio Arnes votou a favor. Nem a bancada do Podemos no Paraná, dos 3 senadores, foi incapaz de fechar uma posição unânime. E com isso a PEC dos precatórios foi aprovada no Senado da República. Vamos ouvir o que disse o senador Álvaro Dias. Lamentavelmente não alcançamos pontos inegociáveis, que reputamos da maior importância para uma política fiscal competente e capaz de arrumar as contas públicas a médio prazo e, sobretudo, permitir o desenvolvimento econômico e social do país sem os abalos, sem o impacto negativo que teremos com uma proposta de emenda à Constituição que promove abalos nos fundamentos do Plano Real, que viola a lei de responsabilidade fiscal, que altera a política de teto e em que pese o fato de alguns não entenderem dessa forma, promove um calote, passando para trás brasileiros com direito adquirido a receber aquilo que lhes cabe receber. Vamos ouvir agora a fala do senador Oriovisto Guimarães. Vai ao contrário daquela máxima que alguém disse um dia: menos Brasília e mais Brasil. Essa regulamentação, senador Bezerra, é exatamente o oposto. É mais Brasília e menos Brasil. Que pena. Quem pode ser contra o Auxílio Brasil? Ninguém é contra o Auxílio Brasil.
Mas isso não autoriza o governo a fazer centralização, a fazer política mudando o nome, a transformar o programa em um programa eleitoral. É uma lástima que aquilo que é necessário, que aquilo que é bom, que aquilo que nós somos a favor, tenhamos que engolir junto com aquilo que é ruim, junto com aquilo que faz mal para o Brasil, que cria inflação e que faz política, quando na verdade deveríamos simplesmente atender os que necessitam. Pietro, o senador Flávio Arnes explicou o voto que ele deu a favor da PEC dos precatórios, Pietro? Não, nós entramos em contato com a assessoria do senador, mas ele não respondeu as mensagens. Em nota para o jornal Gazeta do Povo, o senador Flávio Arnes, disse o seguinte, abre aspas, minha atuação na PEC 2321 foi no sentido de aprovar o aumento dos benefícios sociais sem, no entanto, permitir que houvesse calote dos precatórios, pois na primeira parte da votação votei sim ao texto base sem a regra do subteto, ao passo que na segunda parte votei contra a regra do calote, fecha aspas, a manifestação do senador Flávio Arnes. Pois é, mas a contabilização da votação acaba por ser voto sim, né? Quem ficou irritada, full pistola, pé da cara, musiquinha dos anos 80, tô pé da vida. Quem ficou pé da vida foi a deputada federal Gleice Hoffmann, que é presidente nacional do PT, porque o Partido dos Trabalhadores, no Senado, foi lá e votou a favor da PEC dos precatórios. A deputada do PT, Gleice Hoffmann, escreveu o seguinte, não entendi nada. Isso é falas da Gleice, tá? Não entendi nada. O partido sempre foi contra. Nada foi discutido com a direção do PT. Correta é a posição da bancada do PT na Câmara contra esse absurdo. No primeiro turno, 5 dos 6 senadores do PT foram favoráveis à PEC dos precatórios e 1 se absteve. Você acredita que nenhum dos senadores do PT votou contra a PEC dos precatórios? 5 votaram a favor e 1 se absteve. O Podemos, que deu um discurso duro, forte, depois da aprovação da PEC na Câmara dos Deputados, não, aqui no Senado nós vamos contra. Foi nada. Rachou o partido. Nem mesmo a bancada do Paraná votou unida. E com isso foi aprovada a PEC dos precatórios, que vai, de novo, causar instabilidade à economia, gerar o aumento da inflação, prejudicar o setor empresarial, prejudicar a geração de empregos, prejudicar o crescimento sustentável da economia. Isso é um prejuízo grande, porque há uma afronta à lei de responsabilidade fiscal, se fura o teto de gastos, isso gera falta de credibilidade, o dólar volta a entrar em estado de alta, isso prejudica sobremaneira, em primeiro lugar, já o preço dos combustíveis, e a gente fica nessa roda ruim de não conseguirmos cumprir sequer com o que é elementar, que é pagar as despesas do governo. E o governo federal foi muito habilidoso ao dizer que isso aqui está sendo feito para pagar o auxílio emergencial. Ora, bastava diminuir as emendas de relator, não usar o dinheiro do fundão eleitoral para sustentar a campanha política e diminuir o número de cargos comissionados do governo que pagava o auxílio emergencial. Bastava isso. Mas aí vai mexer no queijo dos senhores deputados, dos senhores senadores e do próprio governo. Então todos abraçaram um discurso que é um discurso inverídico, que é necessária a PEC para pagar o auxílio emergencial, era só cortar de outro lugar e manter o rigor fiscal brasileiro. A opção foi por atropela tudo. E foi uma opção pluripartidária de todos os partidos. O PT votou sim, parte do Podemos votou sim, o governo votou sim, uma parte dos chamados independentes lá no Senado da República da mesma maneira. Todos abraçaram essa tese porque querem fazer valer que o recurso das emendas seja assegurado, de que haja dinheiro para fazer campanha eleitoral no ano que vem e que tudo permaneça exatamente como está. A economia que se exploda. Ah, mas aí os investidores terão medo de vir para o Brasil. O problema é deles. Vamos garantir o nosso aqui, de que tenha dinheiro para a gente fazer a nossa campanha eleitoral no ano que vem. Então, isso foi o que ocorreu em Brasília, com o apoio de todos. Isso daqui
Tem bolsonarista votando sim, tem petista votando sim, tem gente que apoia o Moro votando sim, tem a turma do Ciro Gomes votando sim. Todo mundo foi lá e votou sim, preocupados com a campanha do ano que vem e não com a estabilidade da economia. O discurso é: vamos aprovar a PEC para dar mais recursos ao Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil poderia ser assegurado sem a necessidade de furar o teto de gastos. Teve inclusive uma PEC apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, mostrando a origem dos recursos para a aprovação do Auxílio Brasil e, com isso, garantir um rendimento melhor a famílias de baixa renda. Como muito bem disse o senador Oriovisto na entrevista que concedeu, não é necessária ou não seria necessária a PEC dos precatórios. Dava para pagar o Auxílio Brasil, que todo mundo é a favor. Todo mundo é a favor do pagamento do Auxílio Brasil, mas não por esse caminho aí. Então ontem estavam de ciranda a cirandinha, de mãos dadas. Vamos todos cirandar? Todos cirandaram. Bolsonaristas, lulistas, petistas, moristas e ciristas. Todos de mãos dadas, dançando o ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Parabéns aos envolvidos, o Brasil diminui de tamanho. De novo, nós configuramos uma forma de se fazer as coisas na economia muito parecida com uma republiqueta de bananas da América Central. Nós não conseguimos manter o rigor fiscal de maneira nenhuma. É impressionante como nós cedemos a tentações que são tentações para facilitar a vida da própria classe política. Esses mesmos que votaram sim são os mesmos que vão usar recurso do fundão eleitoral no ano que vem. Eu jamais usei um único centavo de dinheiro público na minha campanha e nas campanhas que fizer para frente, jamais usarei um único centavo, porque configura uma imoralidade explícita. Pois os senhores deputados e senadores ontem deram mais uma bofetada na cara de todos aqueles que acreditam que o Brasil tem que ser um país sério. E vou repetir, não escapa ninguém. Não escapa bolsonarista, não escapa morista, porque o partido do Moro votou a favor, não escapa petista, não escapa ninguém. É a política tradicional unida, de braços dados, fazendo o ciranda cirandinha. 7h23 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Vamos com os ouvintes, Pietro De Lázari. Diga lá. Vamos lá, porque esse assunto da PEC dos precatórios está repercutindo entre os nossos ouvintes. Mensagem do Danilo aqui no Jornal da Mercosul. Bom dia, Denian. Bom dia, amigos do Jornal da Mercosul. Denian, pelo que a gente viu ontem nessa votação, o Senado Federal carimbou essas verbas, né, dos precatórios, então elas já estão com destino definidos, mas a proposta voltando agora para a Câmara dos Deputados, certamente os deputados irão mexer nela com o objetivo de tentar direcionar uma parte desse dinheiro para que o governo possa fazer o uso como assim entender. Qual a sua opinião, Denian, sobre o tema? Será feita a vontade do presidente em exercício, digamos assim, do Brasil, Arthur Lira, que hoje é quem comanda as emendas parlamentares, as emendas de relator, e será feita a vontade dele. E a vontade dele a gente sabe que não é a vontade do interesse público. O que mais, Pietro? Tem participação direto de Londrina da Adriana. Bom dia. Por essas e outras que a política é tão desacreditada. Lamentável a votação ontem na PEC dos precatórios pela bancada do Podemos no Senado por um senador, Flávio Aires. Os outros dois votaram a favor, votaram contra. Daí o ouvinte pode pensar assim, pô, o Denian vai criticar até o Podemos? Claro que vou. Eu não tenho compromisso algum com o que está errado. Nada, jamais, não passo pano, não tenho político de estimação. Então, se eu tenho um lado e eu tento, de alguma maneira, ser também o teu representante, ser a tua voz, você aí do outro lado do rádio, você acompanha o noticiário, você fica bravo, né? Eu tento reproduzir o que não é a voz da política tradicional. Eu hoje estou na política, mas eu não faço parte do jogo deles.
Eu não participo de um único conchavo. Não participo de um joguinho, de nada. Não uso um único centavo de recurso público. Abri mão de todos os privilégios. E diante de uma votação como essa, seria muito diferente do que fiz a vida toda e naquilo que são os princípios que eu acredito, de que eu fosse elogiar o comportamento da bancada do Podemos. A bancada do Podemos foi uma vergonha. Vergonha. Foi um comportamento vergonhoso. Justamente no dia em que o ex-juiz Sérgio Moro fez a sua aparição, a primeira grande aparição em público, que foi feita ontem em Curitiba para o lançamento de seu livro. Eu não sei se o Marcos Souza, não pude comparecer, estava dando aula. Eu não sei se o Marcos Souza perguntou para o Sérgio Moro isso, lá na entrevista de lançamento do livro. Se ele perguntou, o que o senhor acha do seu partido ter rachado na votação da PEC dos precatórios? Eu acho que era uma pergunta que tinha que fazer. Essa pergunta tem que ser feita. Se não ontem, no lançamento do livro, tem que fazer para frente. Porque ontem, afinal de contas, era um fato festivo, mandar um abraço ao Mark, todos que lá estavam. Que não ontem, mas o Sérgio Moro tem que ser questionado. Vem cá. O partido fez uma zoeira depois da votação na Câmara. O Pietro lembra aqui. O partido fez queria votar contra e chegou a hora, foi lá e pim, sim. E isso não faz com que eu me agrade. Nós precisamos definitivamente de uma política que possa atender ao que é o interesse público e não ao interesse deles mesmos. Você pode perceber, lá em Brasília, se fala em cortar despesa de tudo, em aumentar isso, corta pagamento de precatórios, faz de tudo. A única coisa que ninguém abre mão é do fundão eleitoral. O fundão eleitoral e o fundão partidário, esses aí estão lá, firmes e fortes. E aí, Pietro? Tem mensagem do Fazolo aqui no Jornal da Mercosul. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Bom dia a todos. Uma excelente sexta-feira e um excelente fim de semana a todos. Isso tá parecendo aquela música do Legião Urbana, né, Daniel? O mais do mesmo. É o Fazolo aqui de Curitiba. A Anvisa coloca a determinação e ninguém dá bola, né? E como você comentou, o Brasil é o quintal do mundo aí. Entra quem quer, do jeito que quiser, tudo certo, e depois nos proíbem de fazer um monte de coisa aí em outros países e tal, né? Então tem que mudar isso, né? Tem que no mínimo ser como a regra básica e basilar aí da reciprocidade, né? Enfim, e vamos em frente que tem muita coisa pela frente aí, fim do ano chegando e tal, né? Vamos adiante. Um excelente fim de semana aí para todos aí. Um abraço. Valeu, Fazolo. Um grande abraço para você. Obrigado pela audiência. Essa música que o Fazolo falou da Legião Urbana, eu adoro essa música. Eu adoro. Ela se chama Mais do Mesmo e tem uma parte na música que diz assim, em vez de luz, tem tiroteio no fim do túnel. Tô vendo a luz do fim do túnel, né? É a expressão popular. O Renato Russo escreveu, em vez de luz, tem tiroteio no fim do túnel. É sempre mais do mesmo. É mais do mesmo. A gente repete. Por isso que é tão importante, vou repetir, é importante que nós trabalhemos para alterar o modelo de se fazer o legislativo no Brasil. A gente precisa escolher um bom deputado federal e um bom deputado estadual. A gente tem que votar para mudar, para entrar de sola. Porque senão, amigo, vai repetir sempre o tiroteio do fim do túnel. Tem mais ouvintes aí, Pietro? Tem sim, tem participação da Adria, nossa ouvinte de todos os dias. Vamos ouvir. Bom dia. Então, Daniel, o Brasil sempre foi a casa da mãe Joana, mesmo antes de existir a pandemia. Gringos vêm para cá, eles não passam nem por uma triagem. Eles chegam. E muitos a gente vê até aparecendo na televisão. Eu cheguei aqui há 20 anos e falando com aquele sotaque deles. E o brasileiro, quando vai para o exterior, quer falar tudo certinho. Né? O brasileiro, eu me coloco, logicamente, nessa frase. A gente quer fazer tudo certo, quer parecer que é de lá. Para quê?
Se os caras vêm para cá e a visão que eles têm de nós é mulher brasileira é mulher de vida fácil, porque eu não posso utilizar na rádio a outra qualificação, né? Por quê? Porque aparecemos no carnaval para eles seminuas, os homens, para não dizer outra palavra feia, são malandros como o Zé Carioca. Então, assim, por que agora, com a pandemia, a gente vai mudar? Todo mundo está dizendo assim, não, tem que vir, porque o turismo depende do carnaval, não pode parar o carnaval. Você acha que agora, perto do carnaval ou das festas, o governo vai mesmo colocar alguma medida restritiva? Não vai. Lá vou eu, hoje a festa é na avenida. Vamos nós, vamos que vamos. Vai ter o carnaval aí, deixa... Vamos, né, Adri? Vamos ver se a gente vai no... Por que será que todo samba tem uma repetição da primeira frase, assim, como se a gente não entendesse, né? Lá vou eu, lá vou eu. É pra aquecer a voz? Acho que é. Como é que é aquela outra? Tem uma do naveguei. Tem que dar a repetição assim, vamos que vamos. Nota 0. Acadêmicos do Tucuruvi. O melhor é o nome, acadêmicos, né? Porque da escola de samba. Você gosta de carnaval, Pietro? Eu gosto. Carnaval de escola de samba, assim, eu você gosto. Fica assistindo? Não assisto mais. Antes eu assistia, mas eu tenho vontade de desfilar na Sapucaí. Um dia eu vou. Qual escola que você gosta mais, assim? Não tenho uma preferida. Não tem? Nunca tive. Eu gosto, vou falar o óbvio aqui, né? Eu gosto das escolas azuis. A Beija-Flor de Nilópolis é legal. É azul e branca, nessa aí mesmo, Pietro. Essa mesmo. Vai nessa, que é azul. E eu gosto de carnaval também. Sabe que lá em Porto Alegre, por incrível que pareça, Porto Alegre é uma capital com tradição de carnaval. Porque teve uma forte tradição negra na cidade, né? É uma população muito numerosa e tem muita roda de samba. Eu gosto muito de samba, eu gosto de carnaval. E lá em Porto Alegre tem carnaval, agora está muito fraquinho, né? Diminuiu muito de tamanho. Mas, para quem não sabe, tem desfile de escola de samba. Como tem no Rio, em São Paulo, tem desfile de escola de samba lá em Porto Alegre. É ruim, mas tem. Quem é a favorita? Quem é a Beija-Flor e quem é a Mangueira de Porto Alegre? Lá é assim. Para variar, as duas maiores, uma é azul, a outra é vermelha, né? Óbvio, Porto Alegre. Daí tem a azul, chama Bambas da Orgia. E tem a vermelha, que são os imperadores do samba. Então, 99% dos imperadores do samba são colorados. E 99% dos Bambas da Orgia são gremistas. E aí fazem lá o desfile da azul e branca. E tem uma escola de samba em Porto Alegre que se chama Estado Maior da Restinga. Sabe o jogador Tinga? Que chegou a jogar até na seleção, e outros falam, o Tinga. Muitas pessoas achavam que o Tinga era o nome dele, ou o sobrenome, ou um apelido. E Tinga, na verdade, é o lugar em que o Paulo César, esse jogador, morava. Era Paulo César da Tinga. Tinga é a Restinga, um bairro muito populoso de Porto Alegre, um bairro de periferia, e que tem uma escola de samba muito forte lá. E aí o grito quando a escola larga lá, grito de guerra, é Tinga, teu povo te ama. E a torcida do Grêmio, e sobretudo a torcida do Internacional, que foi onde o Tinga conquistou os principais títulos, sempre gritava pro Paulo César Tinga, pro Tinga, o jogador, Tinga, o teu povo te ama. Que é uma expressão do bairro lá de Porto Alegre. Porto Alegre tem carnaval. É pequeno, claro, né, comparado com os outros, mas tem. E a turma desfila lá. E vamos ver se a gente a gente entra em contato com uma liderança lá da Beija-Flor de Nilópolis, Rafa, para a gente ver se a gente põe o Pietro para desfilar num carro alegórico. Glória a Deus. Glória a Deus. O que mais, Pietro, que tem aí? Vamos com mais informações aqui no jornal, porque o presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Disse que cumpriu a meta de escolher um nome terrivelmente evangélico. Tínhamos um compromisso de um evangélico no Supremo, mas, obviamente, um evangélico com uma enorme
capacidade e conhecimento jurídico. Então agradeço aos senhores senadores, o voto foi secreto, mas agradeço aos senhores senadores pela aprovação e pelo entendimento que o André é uma pessoa adequada para ser um ministro que não abrirá mão de jeito nenhum de defender a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade. E o presidente Jair Bolsonaro, na live, a tradicional live das quintas-feiras, ele ontem desceu o pau no Moro, né, Pietro? Exatamente. De acordo com o presidente Bolsonaro, seu antigo aliado é uma pessoa sem caráter e o vazamento da troca de mensagens entre Moro e os procuradores da Lava Jato expôs uma vergonhosa troca de informações. Palavra do presidente da República. Vamos ouvir. Mas esse cara está mentindo descaradamente. O cara quer ser candidato, é um direito dele. Ao invés de ele mostrar o que ele fez, ele fica só apontando o dedo para os outros e mentindo. É o caso do Sérgio Moro aqui. Tá certo? A última notícia dele é que Bolsonaro comemorou quando Lula foi solto, diz Moro. E o vídeo ele fala, ouvi dizer, é um papel de palhaço, né? Um cara sem caráter. Ouvi dizer, está se comportando como jornalista da Folha ou do antagonista, ao qual ele sempre colaborou. Tá? Aprendeu lá com o antagonista. Prestigiando o Moro, porque ele estava muito abatido na questão do Lava Jato. Eu tive acesso a muita coisa que ia acontecer lá. Vergonhosas trocas de informações, que eu tive conhecimento depois, mas dando moral para ele. Atacando aí, dizendo que no dia 8 de novembro de 2019 ele era ministro e eu comemorei o Lula livre. Pelo amor de Deus, cara. Falta de caráter. Tá? Saiu do governo pela porta dos fundos, tá? Traindo a gente. Tá aí o Bolsonaro, pela primeira vez num ataque mais direto e frontal ao ex-juiz da Lava Jato e presidenciável Sérgio Moro. Eu nasci para ver o Bolsonaro defender o Intercept. Um panfleto de esquerda que publicou mensagens roubadas. Aliás, é a prática do Intercept. Manipula informações, mente, tira de contexto. E o Bolsonaro, para atacar o Sérgio Moro, seu adversário, se abraça até na manipulação de informações. É absolutamente lamentável essa fala do presidente. O nível que nós esperamos de um debate, e espero que o Moro tenha o mesmo comportamento, e o Lula e todos eles, de que sejam capazes de fazer uma campanha eleitoral com base nas ideias e em respeito ao eleitor. Se o nível for esse, nós estamos no comecinho de dezembro. Se o nível é esse, de mau caráter e mentiroso, nesse momento, imagina como será em setembro do ano que vem, né? Faltando um mês para a eleição. Então, nós estamos aí numa pré-campanha eleitoral. Teve essa fala aí do Bolsonaro na live, é atitude de pré-campanha. E é pré-campanha, sejamos honestos, é pré-campanha também o lançamento do livro do ex-juiz Sérgio Moro. Ele chama de turnê de lançamento do livro. Está fazendo uma turnê que abriu ontem em Curitiba. Então, para lançar o livro. Isso também é pré-campanha. Todos eles estão em pré-campanha eleitoral. Deu muita gente ontem no Teatro Positivo. Vamos ouvir a fala do ex-juiz Sérgio Moro. Esse livro contém um relato da Lava Jato, também de alguns casos anteriores à Lava Jato. Eu tive vários casos envolvendo crime organizado. E depois trabalhei nesse caso, que foi a maior investigação da história do país sobre corrupção. E também fiz ali um apanhado de fatos relacionados ao meu período do Ministério da Justiça. Gerou alguma controvérsia, embora tenha sido sempre claro por que eu entrei e por que eu saí. Eu entrei porque eu queria principalmente consolidar os avanços contra a corrupção e eu saí exatamente quando percebi que esses avanços não eram compartilhados, não era o desejo da presidência da República. Aí eu preferi sair. Eu não estava lá por cargo, eu estava lá por princípios e valores que são compartilhados com a população brasileira. Então acredito que o leitor vai gostar, né, de ver esse livro, de poder examinar, tirar suas próprias conclusões a respeito dos fatos que aconteceram. Importante destacar que o lançamento do livro não tem nada a ver com
essa proposta que nós apresentamos, que eu me filiei ao Podemos, e estamos apresentando nosso nome à sociedade brasileira. O livro já estava planejado muito antes. Houve aqui uma coincidência do lançamento do livro nessa mesma época. O que nós estamos preocupados no momento em relação a isso é construir um projeto consistente. Ouvir especialistas, ouvir as pessoas, conversar com os partidos políticos, com os agentes políticos, convencer a sociedade de que o nosso projeto é bom e tem credibilidade. Coincidência ou não, o fato é que o lançamento do livro ele serviu também como ato de pré-campanha, tanto que o próprio ex-juiz federal Sérgio Moro acabou de falar, de consultar especialistas, de montar um projeto, misturou tudo. Se o ex-juiz Sérgio Moro não tivesse se filiado ao partido político e tivesse feito o lançamento do livro, era uma situação. Mas, a partir do momento que se filiou a um partido político e participa de um ato como esse, são indissociáveis as situações. São indissociáveis. A live do presidente Bolsonaro, por exemplo, ela em tese é a live do presidente da República, para prestar contas à população sobre os atos do governo. É um ato de informação, mas ela serve à pré-campanha. O lançamento do livro era para lançar o livro, mas serviu à pré-campanha. Faz parte do jogo, mas é o que está acontecendo hoje. Hoje nós estamos num ambiente de pré-campanha eleitoral. Foi muito concorrido, foi muito bacana o evento em si. Eu vi umas imagens e umas falas hoje cedo. Repito, eu gostaria muito de ter comparecido, mas não pude, eu tenho compromisso com os meus alunos. Não tinha como simplesmente, não vou dar aula porque vou no lançamento do livro, não teria qualquer cabimento, né? E mantive e sempre manterei o compromisso com aquilo que eu tenho, com a seriedade das coisas. Eu gostaria de ter ido, mas não tinha condições. Mas o que eu vi foi um ato muito legal, muito bacana, de lançamento de uma obra, de discussão do país, de apontamento dos equívocos de corrupção. A entrada de Sérgio Moro na disputa eleitoral ela é muito positiva. Eu sei que os bolsonaristas e os lulistas detestam o Moro, cada qual pelo seu motivo. Os lulistas têm motivo de sobra. Os petistas detestam o Moro. Os apoiadores do Bolsonaro da mesma maneira. Só que ninguém, absolutamente ninguém, será capaz de apagar aquilo que Moro fez ao país. Foi Moro, no comando da Lava Jato, na 13ª Vara Criminal Federal da capital paranaense, que instituiu e comandou a maior operação de combate à corrupção da história do mundo. Foi Sérgio Moro que não se preocupou com o PIB e com a conta bancária dos principais empreiteiros do Brasil e mandou recolher na Polícia Federal no Santa Cândida. Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão. Teve ex-presidente da República preso, ex-presidente da Câmara de Deputados presos lideranças de diferentes partidos políticos, levados ao cárcere por serem corruptos e lavadores de dinheiro. Faça-se a crítica que se fizer ao Sérgio Moro, mas nada será capaz de apagar o que a Lava Jato foi e de quem foi Sérgio Moro para a história do Brasil. Se há hoje uma percepção, e uma percepção cabal e definitiva, de que o Partido dos Trabalhadores, ao contrário do que sempre pregou, de ser uma legenda que combate a corrupção, e na verdade o PT não só se lambuza com a corrupção, como é o grande organizador do esquema criminoso da Petrobras, nós devemos à Lava Jato. Se há hoje a demonstração de que as estatais servem a enriquecer servidores públicos desonestos e lideranças de partidos políticos, isso nós devemos à mão e às sentenças de Sérgio Moro, que sempre ou quase sempre, na enormidade das vezes, foram sentenças confirmadas pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, pelo Superior Tribunal de Justiça. Só houve o fim da Lava Jato porque um Supremo Tribunal Federal que opera politicamente quis fazê-lo. A Lava Jato só acabou por força de um Supremo que não se vê à vontade de perceber que é possível construir uma política limpa no Brasil. Então pode-se criticar o Moro no que quiser, mas nada vai apagar a história que ele tem de combate à corrupção no Brasil.
Se o Moro é a melhor pessoa para presidir o Brasil, quem vai dizer é o eleitor. Mas ele é um grande nome e deve ser respeitado. Então, os ataques que estão sendo feitos pelos petistas e pelos lulistas apenas demonstram que petistas e lulistas não querem Moro no segundo turno. E o Bolsonaro também não. Um quer o outro. O Lula quer o Bolsonaro quer o Lula. O Moro é uma figura estranha que atrapalha o discurso de um e de outro. Foi bacana o lançamento do livro e depois vou acompanhar a íntegra aí que está nas redes sociais, vou dar uma olhada na fala completa do ex-juiz federal Sérgio Moro. São 7h45 agora. Você precisa de dinheiro agora, dinheiro na mão, dinheiro no mesmo dia. A CD Automóveis tem a solução. Quem tem carro quitado ou com pouca dívida pode financiar ou refinanciar o próprio veículo. Dinheiro muito mais barato do que tomar empréstimo em banco. Quer saber como funciona? Entre em contato agora pelo WhatsApp 41988072150. CD Automóveis, há 23 anos no mercado, líder em financiamentos e refinanciamentos de veículos. Doutora Cristiane Paulin, Centro de Odontologia e Harmonização completo, autoestima e qualidade de vida, emagrecimento facial, aplicação de toxina botulínica, preenchimentos faciais, gerenciamento da pele, lifting de face não cirúrgico, ortodontia com alinhadores invisíveis, clareamento e lentes de contato. 41-3538-1366 e agende a sua consulta. Doutora Cristiane Paulin, harmonize a beleza que há em você. Entre em contato com a doutora Cristiane Paulin também pelo Instagram, dra.cristianepaulin, dra.cristianepaulin. Lá no Insta tem todos os detalhes, aí você pode conversar pelo direct com a doutora Cristiane Paulin para tirar as suas dúvidas sobre os tratamentos. Doutora Cristiane Paulin, harmonize a beleza que há em você. Jornal da Mercosul. Apresentação Denian Couto. E vamos dar voz aos ouvintes que mandam aqui no jornal. Diga lá, Pietro. Vamos para Londrina porque tem mensagem do Reginaldo. Solta aí. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Mercosul. Denian, eu quero parabenizar você pelo programa e já de antemão desejar para vocês aí um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz. E eu queria que você desse um recadinho aí. Ontem eu falei com a minha irmã, ela mora no Santa Cândida, e falei para ela estar ouvindo o programa de vocês aí, que é muito bom o programa. Tenho aprendido bastante, e com as notícias, né, e o programa muito bom, excelente. E dá um recadinho para ela aí, manda um alô para ela. Ela mora lá no Santa Cândida, Regina. Tá bom? Deus abençoe todos aí. Um forte abraço. Valeu, Reginaldo. Para você também, te desejo um fim de ano abençoado, um santo Natal, que 2022 seja um ano de bênção para todos nós. E quero desejar as boas-vindas à Regina, a irmã do Reginaldo. Olha que legal. O irmão e a irmã moram em municípios diferentes. Ele mora lá em Londrina, ela mora aqui no bairro Santa Cândida, em Curitiba. E ele pediu que ela ouvisse o jornal. Regina, um beijo no teu coração. Seja bem-vinda à família do Jornal da Mercosul. A gente aqui é um jornal pegado, firme e forte. Avise seus amigos também. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, o meu Instagram é o DenianCC. DenianCC. Ou digita lá, Denian Couto. Qual que é o teu, Pietro? O meu Instagram é o @PietroDeLázari. Tudo junto, @PietroDeLázari. Legal. Reginaldo, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Mandar um abração para toda a tua família, para Regina em particular. E seguimos juntos aqui com o Jornal da Mercosul. O que mais, hein, Pietro? De Londrina para Colombo, na região metropolitana de Curitiba, a participação do José. Solta aí. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Uma ótima sexta-feira para todo mundo aí, viu? Eu sou ouvinte assíduo do programa de vocês aí, viu? E eu lembro que um tempo atrás você disse assim, Daniel, que o Bolsonaro estava jogando para a torcida, que essa indicação do André Mendonça não ia dar em nada. Ele indicou sabendo que não ia ser aprovado. E o que aconteceu, homem? Fala para nós aí. Por mais que o Picareta lá estava tentando travar a Columbre, no final deu certo aí, a bancada evangélica. O que mudou, será aí? O que deu? José de Colombo.
Oi, José, um grande abraço para você. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abração grande a todos os ouvintes de Colombo, aqui na região metropolitana. O que aconteceu foi o seguinte, eu não disse que a indicação ia dar errado. O que eu disse é que o Bolsonaro havia largado o André Mendonça à própria sorte. Tá? A expressão que eu usei foi a seguinte, José, acho que você vai lembrar, que o Bolsonaro deixou o André Mendonça na chuva, sem guarda-chuva, e que ele se virasse, esperando que ele recuasse, que o André Mendonça recuasse. Não que ele não ia ser aprovado, mas que ele tinha largado a própria sorte. O que aconteceu no meio do caminho? Se descobriu umas picaretagens do Alcolumbre. E o Alcolumbre se viu forçado pelas circunstâncias para parar de apanhar, a pautar a indicação. Isso é intervenção divina. Não tem outro caminho. Porque estava fadada a indicação a ser não rejeitada, mas empurrada para o ano que vem e tentar vencer o André Mendonça no cansaço. A ideia era essa. Não era que ele fosse derrotado. A ideia inicial era que ele retirasse a indicação, ele desistisse da indicação. E ele se manteve firme e acabou que deu certo e passou na tampa, né? Ainda assim, houve 32 senadores que votaram de forma contrária ao André Mendonça. Deu tudo certo para o André e penso eu que vai ser bom para o Supremo Tribunal Federal. O que mais, Pietro? Mensagem do Tiago aqui de Curitiba. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. É todo dia um 7-1, né, Denian? A gente não contém um dia de paz no Brasil, infelizmente, né? Aí até daqueles que a gente espera que façam algo diferente, acaba no final fazendo igual. Não é fácil. Até quando vamos ter que aturar e principalmente suportar esses tipos de atitudes e ações, né? Falta dinheiro para os projetos sociais, porém sobra dinheiro para o fundo eleitoral. Esse é o Brasil, essa é a política brasileira. Uma vergonha. Bom dia a todos, Thiago do Portal. Valeu, Thiago. Lá vou eu. Vamos nessa. Tem mais ouvintes aí, Pietro? Sexta-feira é o dia que eles têm que falar mais do que a gente. Tem sim, mensagem de Londrina do Darli. Solta aí, Rafael. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. Darli Bispo, Londrina. Entre todos, né, da política tradicional, o que mais entristece a gente foi o pessoal do Podemos, porque a gente querendo acreditar numa mudança, Moro para presidente, aí o Podemos me faz joga essa batata, essa bomba, essa granada no colo do Moro para acabar, hein? Que será de nós? Só Deus na causa. Um abraço. Valeu, Darli. Um grande abraço para você. Muito, muito obrigado pela tua audiência. A gente vai soltar mais ouvintes aqui agora. Deixa eu só falar sobre os efeitos da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL. Muitos deputados que se elegeram na onda do Bolsonaro podem seguir o presidente e vão pular para o PL. A deputada federal Aline Sleutz já anunciou que vai para o PL. Então, ela se elegeu pelo PSL, foi a última colocada entre os 30 deputados federais e vai para o PL tentar seguir surfando na onda do bolsonarismo. Felipe Barros é um dos 20 deputados federais do PSL que devem também migrar para o Partido Liberal. Na Assembleia Legislativa, o deputado Ricardo Arruda se prepara para mudar para o PL, vai sair do PSL, ou ele vai para o PL ou para o PP do Ricardo Barros, que no fim das contas dá na mesma, né? O Coronel Lee cogita se filiar ao PL. O delegado Francisquini só tomará a decisão em março, mas dificilmente o Francisquini vai perder o comando do União Brasil. Acho que fica onde está. O Luiz Fernando Guerra, na Assembleia, aguarda a definição do União Brasil para decidir o seu futuro político. O deputado federal Diego Garcia, do Podemos, foi contra a filiação de Sérgio Moro no Podemos. E o Diego Garcia, ele deveria pedir o boné e ir embora. Ele não tem nada a ver com o Podemos, né? E se ele não sair, ele será expulso. Então o Diego Garcia é outro que deve migrar para o PL. 7h54, tem mais ouvintes aí, Pietro?
Tem sim, Daniel. O nosso ouvinte Gianluca mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Olá, meu nome é Gianluca de Curitiba e escuto todo dia vocês. Gostaria que me mandasse um abraço para minha mãe, que escuta a rádio comigo e é super fã do Daniel Couto. O nome dela é Nancy. Gian, muito obrigado pela tua audiência de todos os dias e quero mandar um beijão muito carinhoso, um abraço à dona Nancy. É Nancy, né? Nancy, muito obrigado pelo teu carinho da audiência. E siga sempre conosco, a gente faz o jornal na luta e na garra. Você não tem ideia, viu, Nancy? Aqui é uma tempestade assim, a gente vai ter um dia que a gente vai chegar aqui de armadura, igual aquela do filme 300. A gente vai chegar aqui de armadura. Nancy, a gente faz com todo carinho, o jornal para você, para todos os ouvintes, que são a razão de ser disso tudo. O que mais, hein, Pietro? Tem uma mensagem da nossa ouvinte Regina, da Cidade Industrial. Vamos ouvir. Bom dia, Denian. Tudo bem? Aqui é a Regina, da Cidade Industrial. Olha, Denian, na verdade o povo brasileiro não está precisando nem de carnaval para sambar, porque o povo já vem sambando há algum tempo. Quando vamos no supermercado, no posto de gasolina, nós vemos o quanto que nós temos que sambar para poder adquirir uma nota. E geralmente a nota é 0. É verdade, né, Regina? Não está sendo fácil, como a filósofa Kátia Cega. A filósofa Kátia. Não está sendo fácil viver assim, né, Regina? Grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. E vou aproveitar que a Regina fala lá da cidade industrial para dizer o seguinte, que eu sou muito grato a todos lá da cidade industrial. A SIC me deu tanto voto na campanha de vereador em Curitiba, mas tanto voto que não sei nem da onde, né? Então um beijo grande a todos aí da cidade industrial de Curitiba. Vamos soltar a mensagem, o recado da Roto-Rooter. Roto-Rooter, a desentupidora mais tradicional do Brasil. Há mais de 60 anos no mercado. Com a Roto-Rooter você está em boas mãos para desentupimento e limpeza de fossas. Atenção! Você que precisa de limpeza de fossa, desentupimento de esgoto, de pias, vaso sanitário, ralos, caixa de gordura, limpeza de caixa d'água, vídeo-inspeção e caça-vazamento, não perca tempo e ligue 4132-570607 ou mande um WhatsApp 41-99224-8272. Vou repetir, 41-99224-8272. Chame Roto-Rooter. Chamou, desentupiu. Não se preocupe, não demora. Chame Roto-Rooter. Chame Roto-Rooter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Não se preocupe, não demora. Chame Roto-Rooter. Este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Roto-Rooter. Roto-Rooter, nossa parceira aqui no Jornal da Mercosul, é a desentupidora mais tradicional do Brasil. Tecnologia exclusiva norte-americana, com preços acessíveis e com facilidades de pagamento. Sabe aquela sua pia que não funciona direito, vaso sanitário? Para de perder tempo. Chama a Roto-Rooter, diz que você ouviu aqui no Jornal da Mercosul e já chega na mensagem: quero desconto. Já começa, já vai pedindo desconto aqui da nossa parceira Roto-Rooter. 99224-8272. 99224-8272. Chame Roto-Rooter, chamou, desentupiu. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Não dá tempo para mais nada. Quero agradecer muito aqui as mensagens dos ouvintes. O Rafael até já soltou a musiquinha aqui. Tem muita mensagem, não deu tempo de a gente soltar tudo. A enormidade de mensagens que nós recebemos aqui esta manhã. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos na segunda-feira, às 7 horas da manhã, com mais uma edição do Jornal da Mercosul. Um abraço a todos. Tchau, Pietro. Tchau, até segunda.